Sejam muito bem-vindos. Há neste nosso mundo realidades que dificilmente dissociamos uma da outra. Falamos do sol, lembra-nos o calor. Falamos do alimento e ficamos saciados. A água mata-nos a sede. Se falarmos do programa 70 vezes 7, recorda-nos de imediato o Padre António Rego. Há 60 anos, um jovem de uma ilha dos Açores era ordenado padre. Ficou conhecido por todos como o padre da televisão. O nosso programa de hoje, Andar Faz Caminho, vai procurar perceber, explicar, comunicar como as pessoas se movimentam, para onde se movimentam e se têm consciência. Olá amigos, sejam bem-vindos, sobretudo vocês, os que vieram a Portugal matar um pouco de saudade, contatar as nossas raízes, sentir um pouco do profundo da pátria e da alegria de estar próximo dos irmãos, dos amigos e da terra. Nós andávamos à procura da expressão da Igreja na praça pública. E a praça mais pública que havia era a televisão. E por isso houve um esforço de nós tomarmos a linguagem do Evangelho e da Igreja e colocarmos nesse local teoricamente profano e da fusão desses dois encontros fazer uma comunicação evangélica. Vamos supor que a sua cabeça, a minha cabeça, as nossas cabeças iam, cada uma, por sua vez, a uma balança. E fique sabendo que se o nosso cérebro pesasse 1 quilo, 800 gramas desse cérebro teriam lá dentro televisão, rádio, jornais e cinema. O resto seria o que nós apreendemos na vida, na família, na escola e na igreja. E digo-vos que estas proporções são bastante avantajadas, porque nós devemos ter na cabeça muito mais televisão, rádio e jornais do que aquilo que pensamos. Tínhamos coisas bonitas para dizer, mas não basta isso em televisão. É preciso transmitir de forma que as pessoas entendam, que as pessoas adiram sensorialmente, ou seja, que as pessoas sintam o programa. Sem sentirem o programa, não chegam a ouvi-lo. A nossa alegria, a alegria do programa 70 vezes 7, é estar perto deste país quando ele está a florir. E também perto da Igreja a florir, a crescer, numa primavera constante. Mas neste mês de novembro, nós viemos surpreender a própria morte. E este programa é sobre a morte. Então lá fomos, com a câmara, buscar pormenores, buscar conjuntos, ver o que ainda havia de sinais no meio dessas cinzas e dessa areia, e pronto, e fomos pacientemente, humildemente, muito humildemente, construindo um programa, convencidos que as pessoas iam pensar, mas que a grande chatice vai estar ali na televisão. Boa tarde, irmão. Olha, nós somos do programa 70 vezes 7. Já ouvi falar? Não. Não vê televisão, não é? Não. Olha, é o Adel, é o Nuno, eu sou o Padre Rego e aquele que está ali com a câmara é o Emílio. A televisão já alguma vez veio cá? Não, é a primeira vez. É a primeira vez. Olha, nós temos um contacto feito com o Sr. Padre Prior. Seria possível a gente falar com ele para ver se podemos passar 2 dias aqui ou 3 convosco? Muito bem. Podes abrir a porta? Sim. Obrigado. Nós filmávamos mais e filmamos mais o que as pessoas fazem do que o que as pessoas dizem, porque de facto a palavra é forte, mas o gesto é que arrasta.
a ter ido e a estar muito grato à missa, porque é a missa e o oitavo dia, porque é o programa mais visto da televisão portuguesa da manhã. E não é por fazer espetáculo barato, é por, digamos, dar temperatura à celebração e colocar o povo vivo. O religioso nesta casa acontece com naturalidade, faz parte, eu diria, da cultura desta casa. Não é um elemento estranho, estou aqui tão à vontade como estão os editores de qualquer outra secção, o Casimiro da mesma forma, isto é, o religioso é um elemento integrante da sociedade e isso é, desde o princípio, um alvo muito grande da comunicação da Igreja. Nós não somos um gueto, somos um elemento da sociedade e, portanto, afirmar isso numa televisão é algo muito importante. Gostava de deixar no fim que eu sou um pecador, sou muito limitado, eu faço o possível, tenho algumas intuições, mas há quem faça isto muito melhor e muito mais perfeito. E seja-me permitida prestar uma homenagem aos meus colegas sacerdotes, que fazendo muito menos ruído do que eu, no silêncio, fazem muito mais e muito melhor. Obrigado pela atenção. Até à próxima semana, se Deus quiser. E é o Padre António Rego que temos hoje connosco no nosso programa, uma figura que marca ainda hoje a continuidade deste 70x7, que marca o seu ADN, a sua identidade. Padre António Rego, muito obrigado por estar connosco. Eu é que agradeço esta oportunidade de voltar aqui a estar com as pessoas e através de pessoas simpáticas como são vocês, como és tu, como és aqui o nosso operador de imagem e pronto, e por estar neste programa com muito estímulo. Foi há 60 anos que foi ordenado presbítero e sem o pedir, sem contar com isso, o seu percurso foi o da comunicação. A sua paróquia, o seu altar, foi o mundo inteiro, foram comunidades muito diversas, foi um enriquecimento para o seu sacerdócio? Indiscutivelmente, apesar de essa referência ser elogiosa para mim e de não merecer, possivelmente, Deus é que sabe, mas tenho muita alegria em ter percorrido um pouco várias partes do mundo, de ter celebrado aí a minha fé, o meu sacerdócio, de ter encontrado cristãos a celebrar a sua fé também em várias culturas, de várias formas. Enfim, tenho de dar graças a Deus por tantas coisas e pedir desculpa e perdão por aquilo que não fui capaz de fazer. Teve desde logo um desafio pela frente que era comunicar uma boa nova que não saía na primeira página dos jornais, não é? Era preciso tornar o Evangelho e o cristianismo atrativo pelas pessoas. Conseguiu fazê-lo? Não sei se consegui. Sei que tentei, que senti essa necessidade, que quando fui padre logo notei que era preciso que entre mim e a comunidade houvesse uma proximidade grande. Depois, quando tenho contato com comunidades mais alargadas, fui também multiplicando esse esforço de estar presente, sobretudo de fazer presente a figura de Jesus no nosso tempo. Tinha talvez a ideia de que ele estava demasiado oculto, estava muito fechado em teologias pouco abertas, com umas qualificações às vezes muito complexas que o povo não entendia. E por isso foi uma espécie de promessa que fiz de me fazer claro a falar do Evangelho para que as pessoas do norte ao sul, em qualquer ponto onde estivessem, pudessem seguir com paixão aquilo em que eu acreditava, porque também tenho a certeza disso, só tinha sentido é proclamar aquilo em que acreditava. Qual foi a receita para isso? Há técnicas para comunicar, sei que estudou, que aprendeu e que fez recurso, deitou mão às ferramentas que existiam e que existem hoje ainda. Qual foi a metodologia, digamos assim? Eu penso que o ponto principal foi de comunicar-me e comunicar-me com verdade,
sem artifícios. E depois os instrumentos que me fui servindo, a imprensa, o cinema, onde também trabalhei, a rádio, a televisão e depois as diversas estruturas, foram pequenos instrumentos de que me fui servindo para entrar em contacto com a comunidade, com as pessoas. É evidente que nada disto foi perfeito. Eu, se fosse hoje recapitular tudo o que fiz, havia muitas coisas que deitava fora, que perdi tempo, que foram secundárias e que poderia ter trocado por coisas mais importantes. É esse o meu exame de consciência. Mas, ao mesmo tempo, sei que o melhor vigor do que tinha, o melhor entusiasmo do meu sacerdócio passava por aí. Não era apenas nas celebrações litúrgicas do altar ou das comunidades, era também de uma grande comunidade, como que eu adivinhava na minha frente, que estava ansiosa por saber, numa linguagem nova, quem era Jesus, quem era Maria, quem eram os santos e que caminhos havia a percorrer para chegar até eles. Foi uma preocupação que tive muito grande e que tentei transmitir. Sei que muitas vezes não consegui, mas foi isso que tentei. Podemos falar, não sei se a análise é apropriada ou não, de uma certa dimensão contemplativa na forma como enquadrava as coisas, na forma como escolhia os motivos para a imagem, porque através dela falava de outras realidades. Havia toda uma carga simbólica que nos remetia para realidades transcendentes, mas aquilo era um caminho facilitador. Era um bocadinho o método uma árvore queimada, uma pedra ressequida, podem-nos falar de tanta coisa? Muitas coisas. Eu acho que essa palavra, realidade simbólica, foi uma coisa que me marcou muito. Aprendi também com os meus mestres, tive muito bons mestres, e tenho que recordar aqui um que foi definitivo, foi um francês, o Pierre Babin, que foi meu professor e depois em cuja escola estive também, e que depois também me convidou para animar a sua escola, mas que foram decisivos para mim, para que o Evangelho não fosse uma peça solta da realidade, mas que integrasse e envolvesse a vida das pessoas, inclusive o coração, o afeto. Também reconheci que era muito importante que o Evangelho tivesse afeto, não apenas falar à inteligência, falar ao conhecimento, mas falar ao coração. E que tenha sido essa, afinal, a linguagem de Jesus, a especialidade dele, e que eu tentei, sei que sem o conseguir, mas que tentei imperfeitamente copiar o melhor que pude na minha vida. Quis sempre uma igreja habitada, a mexer, a construir, a fazer coisas. Era preciso libertarmos-nos dos discursos e da escrita e ver os braços, as mãos a fazer e a construir. E as pessoas precisavam de ver isto. Essas imagens são perfeitas, era isso mesmo, e ainda é hoje. Ou seja, as pessoas gostam da doutrina, não digo que não gostem, mas não ficam só na doutrina. A doutrina não converte ninguém. É a experiência que ela faz passar, que faz viver a proximidade de Jesus, o afeto. Essa palavra afeto é fundamental na vida cristã. E depois nós criarmos afeto pela pessoa de Jesus, pela comunidade onde vivemos, pelas pessoas com quem falamos, a quem apresentamos a nossa fé, também isso me foi inspirando. Sei que sempre de uma forma imperfeita, mas era isso que me movia a minha existência. Foi a lugares improváveis, a muitos, desde o recolhimento de uma cartucha às minas de carvão, da imigração, e percebia-se que aí havia um discurso de Deus tão ou mais forte do que na Praça de São Pedro. Exato. Isso é muito interessante porque sentia que Deus estava escondido, que de uma forma, não sei como, não era conhecido. E eu tentava então aí como que vasculhar a imagem, a pequenina luz que estava dentro de cada comunidade, mesmo que eles dissessem que são descrentes ou que não quisessem saber nada do Evangelho, mas foi um esforço meio evangélico de evangelização que me levou a procurar muito isso e até a contatar. Tentei que sem me perder a estar com os que estavam mais longe, com os mais distantes, com aqueles que teoricamente não tinham nada a ver com a figura de Jesus, mas que Jesus também estava ali nessas comunidades. E essa deve ser a atitude de igreja? Penso que sim. Não quero ser um doutrinador, mas penso que é a missão da igreja a ir exatamente a esses lugares escondidos, eu diria perdidos, e aí semear
a pequenina semente do Evangelho, que depois ela cresce e os corações das pessoas sabem fazê-la crescer. Esta estratégia comunicacional, esta forma de levar aos outros uma boa nova de Evangelho construída no cotidiano e na realidade existencial de cada um, foi a marca do Padre António Rego e foi manual de aprendizagem para toda uma geração de jornalistas que em Fátima, nas jornadas de comunicação social, homenagearam aquele que muitos consideram o mestre na arte de comunicar o cristianismo e esta novidade de Evangelho. Os 60 anos de sacerdócio do Padre António Rego foram recordados nas Jornadas Nacionais de Comunicação Social, numa homenagem que reuniu muitos dos que com ele partilharam caminho na comunicação social. Entre eles, Carlos Lis, profissional do marketing, que recordou a liberdade de alguém que sempre comunicou sem receios ou pressões. É fascinante a liberdade que o António tem. E esta liberdade é a liberdade de Deus no seu melhor. De Deus que dá a liberdade e que ele gosta de dizer que é livre com Deus, por causa de Deus, para Deus. A liberdade é algo extraordinário, como a liberdade em termos de poder sociopolítico, ou ainda a liberdade com que soube sabiamente, santamente, olhar para a Igreja, nunca sendo um repetidor de mensagens, nunca sendo alguém obediente porque sim, mas sim obediente porque acredita e sabe. Fazer com que essa mensagem seja percebida por nós e como tal também queiramos, como tu, obedecer. Lopes Araújo esteve 47 anos na RTP, grande parte deles com o Padre António Rego, e recorda esse profissional entre profissionais. Ele, junto de nós, profissionais de comunicação, da RTP, da RDP, dos jornais, etc., ele sempre foi visto como um de nós, um profissional. E isso é extraordinário. Ele nunca era visto como o homem da igreja, ou o padre que vinha celebrar a missa à igreja, ou que fazia um programa religioso. Ele era visto como um de nós, um jornalista, um profissional da comunicação sério, isento, independente, sereno. Os seus programas chegaram longe e foram escutados por quem não se conhece, nem se adivinha como acolheu a mensagem comunicada. Nunca sabemos a ressonância daquilo que dizemos que possa ter nas pessoas. Muitas vezes não passa de uma inutilidade, mas para mim poderá ser de inutilidade. Não sei se para as pessoas será o mesmo. Nunca medimos bem o alcance daquilo que dizemos, daquilo que fazemos, daquilo que comunicamos. E mesmo aqui nesta Assembleia, que eu chamaria ilustre, não sei o que em cada um ficará deste acontecimento. Mas se ficar que houve um homem que gostou e gosta de viver, que consagrou a sua vida a Deus e que tenta mantê-la com a fidelidade que lhe é possível e que a sua fraqueza inspira, tentei manter e espero manter até ao fim da minha vida. Não sei se isto são palavras bonitas ou não, mas já estão ditas. O Patriarca de Lisboa esteve também presente para agradecer em nome da Diocese em que o Padre Rego exerceu o seu ministério. Um momento de carinho que foi também ocasião para entender que a fé e a arte de comunicar habitam de forma especial neste padre, que descodificou o Evangelho entrando pela imagem e pelo som na casa de tantos portugueses. Foram momentos intensos esses vividos nestas jornadas de comunicação. Padre António Rego, é agradável recolhermos o agradecimento e o reconhecimento dos outros, mas também quase uma responsabilidade, não é? Perceber que foi por nós, no seu caso por si, que passou muito da forma como hoje se faz televisão e se continua a comunicar a Igreja. Sim, senhor. E até a pessoa que, neste momento de minha entrevista, foi uma das pessoas que eu tive o gosto de partilhar com ele. Eu não diria de ensinar, porque ele já tinha... Isto não se ensina, isto já está no coração das pessoas. Temos a puxar cá para fora, tornar explícita essa realidade.
Estou a ver aqui diante de mim jornalistas que, de facto, perceberam isto e que fizeram da sua vida esta missão muito discreta, muito humana, eu diria muito laica, nada clerical, muito laica, de anunciar o Evangelho no nosso tempo. Por isso eu também estou grato por me terem ensinado a comunicar o Evangelho. Pegando nessas palavras, assumimos que é um pai para nós que nos ensinou a dar estes passos no mundo da comunicação, mas hoje nós também temos filhos que estão a entrar. Exato. Pergunto eu então, o que lhes dirá a estes jovens, muitos jovens que hoje chegam a este desafio, chegam também com estas ferramentas novas da inteligência artificial que estão aí. Por onde é que é o caminho? Como é que se comunica Evangelho nos dias de hoje? Primeiro, olhar para os comunicadores que existem, porque a gente aprende uns com os outros e hoje as novas gerações têm muito a aprender com vocês, contigo, aqui com o nosso operador de imagem, com uma operadora que está ali também a registar-nos. Portanto, estas coisas não são teorias que entram, digamos, abstratamente, mas que se experimentam no concreto. Experimentam-se nas viagens que nós fazemos com os outros. Portanto, ainda hoje eu aprendo com vocês todos que aqui estão, e também peço aos mais novos que olhem para aqueles que estão, nomeadamente na agência Eclésia e neste trabalho, aprendam a comunicar o Evangelho, porque o Evangelho é para todos os tempos. Por estes dias agradeceu às comunidades, aos locais por onde passou, agradeceu também por aquilo que lhe falta fazer. E eu perguntava-lhe o que é que lhe falta fazer. Eu acho que me falta só esperar que Deus me chame, porque aquilo que eu tinha para fazer de mais importante já fiz. O resto, eu vou todos os dias descobrindo coisas novas, e aquilo que eu vou descobrindo, tentar que seja verdade a minha vida e que não seja um artifício, nem seja uma oratória abstrata, mas que seja concreta e que toque a vida das pessoas. É isto que eu desejo de todo o coração, ser, e que a Igreja também o seja. Connosco hoje no programa Eclésia o Padre António Rego, uma figura incontornável na história do programa 70x7, alguém que o criou e o inspira ainda hoje. Foi o programa Eclésia, voltaremos amanhã à sua companhia. Tenha uma ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser.